Abra sua Bíblia aí. Aleluia. Abra aí a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada que alimenta a alma. Em Lucas, glórias a Deus. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, no versículo 27 a o 39. Lucas capítulo 17, versículo 27 a o 39. É a grande colheita. Que maravilha. Deus vai falar neste lugar. Já de antemão, aleluia. Glórias a Deus. Quero agradecer essa oportunidade, assim, que o pastor Silvio Dias nos convidou para estar aqui para ministrar a palavra de Deus e rever aqui os amigos Rubens Menezes, cantor Rubens Menezes, cantor Fernandes Souza, que quase sempre está lá na Nova Geração, rever também a cantora Osana França, que já conheço ela quando eu estava numa outra emissora de rádio, e ela ali também participou naquela entrevista e também naquela grande festa da rádio Fonte de Vida e a Maravilha do Céu. Hoje estamos na Nova Geração FM e está uma maravilha também divina lá. Então vamos ao que nos interessa, a mensagem da palavra do Senhor, que diz assim a palavra de Deus: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida, salvá-la. Digo-vos que na mesma noite estarão dois no campo, estarão dois numa casa, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois moendo, um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Respondeu, pois, e disse: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Todo mundo num só coral. O versículo, aleluia, glórias a Deus. O versículo 27, todo mundo dizendo assim: e comiam, num só coral, todo mundo junto. Pode ir na leitura direto. E comiam, casavam e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. De novo, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Senhor, meu Deus, nesta hora, Pai, fala com o teu povo aqui nesta noite, repreenda todo mal, toma cada um que está aqui nas tuas mãos, porque viemos aqui para te louvar e ouvir de ti nos altos céus. Repreenda a fúria do inimigo, toma os nossos familiares na tua mão, cura aquele que precisa ser curado e abençoa aquele que precisa ser abençoado. Nesta hora, fala através da tua palavra, porque estou aqui como um servo teu, entregando cada um nas tuas mãos e para abençoar através da ministração da tua santa palavra. Isso é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus aqui está nos mostrando que Jesus Cristo, um dia, Ele vai voltar. Aleluia. E na sua vinda, a Bíblia diz que Ele quer nos achar ocupado na sua obra. E assim, ocupado nesta grande colheita, colhendo aquilo que o Senhor assim
ordenou que nós venhássemos a colher os frutos aos quais estão maduros. Neste fruto aos tais são aqueles que assim ouvem a palavra do Senhor, reconhecem Jesus Cristo e vêm para a casa de Deus. Esses que assim reconhecem o Senhor, é quando você e eu vamos até Ele pregando o Evangelho, mostrando o reino, e assim Jesus Cristo faz a obra. A Bíblia aqui está nos mostrando que muitos estavam ocupados e se preocupando só com a sua própria vida, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Aqui está nos mostrando aqueles que não se aperceberam o toque que o Senhor estava dando na época de Noé. O povo foi advertido de muito, o povo foi advertido que as águas iam inundar toda a parte do mundo, e eles não acreditaram, e tão somente foram consumidos pelas águas. Todos morreram afogados, e só foi salvo aqueles que assim acreditaram na palavra de Deus, acreditaram na palavra do homem de Deus, que sabiam que o que Deus falava, ele cumpria, e ele não é homem de voltar atrás, porque Deus é fiel. Aleluia, glórias a Deus. E também está nos mostrando aqui acerca de Ló e sua família. A mulher de Ló não querendo ouvir o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus enviou os seus emissários, quer dizer, enviou os seus mensageiros aonde estava Ló e sua família, para que viesse sair daquela cidade, porque o fogo ia consumir a cidade de Sodoma e Gomorra. Eles não queriam assim, aquele povo não queria ouvir a voz de Deus, para assim fazer a grande colheita, como a grande colheita, pregando o Evangelho, ganhando almas, trazendo para a casa do Senhor, perseverando até o fim, e sabendo que Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Se nós viemos a se arrepender, Deus Ele volta atrás daquilo que Ele vai fazer. Agora, se não, Ele cumpre com aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz que Abraão ficou preocupado e perguntou: se houver justo naquela cidade, Senhor, o Senhor vai destruir? E ele disse: por um justo eu não destruirei aquela cidade. Mas só havia Ló e sua família. A mulher já estava desviada, porque tão somente quando aqueles mensageiros da parte de Deus foram lá falar com Ló e para sua família se retirar, o recado foi: não olhe para trás. Não desista nunca. Persevere até o fim. E após Ló sair, a Bíblia diz que a mulher dele olhou para trás e virou estátua de sal. E aquele povo que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, foram todos consumidos também. Assim outras gerações vieram, de geração em geração. Deus tem levantado os seus servos para pregar o Evangelho da verdade. Deus tem levantado os seus servos para que venha assim, para esta grande colheita, para colhermos aqui aquelas almas para o Senhor, para ir para o reino dos céus, através dos seus atalaias, pregando a verdade e mostrando o caminho, que Jesus Cristo é o Salvador de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Se hoje nós estamos aqui, é porque Ele fez a obra. Se hoje nós estamos aqui, Ele nos tirou lá do mundo, porque alguém trabalhou na grande colheita, evangelizando, falando de Jesus Cristo, dando testemunho, cantando louvores e mostrando o caminho da verdade, que não há solução para o mundo de Deus das trevas, a não ser aceitar Jesus. Aleluia, glórias a Deus. A não ser aceitar Jesus Cristo. A palavra do Senhor está aqui. E a Bíblia diz que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E esse conhecimento é da palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Ainda que você perca alguma coisa, não perca a
sua fé em Deus. Não perca a sua fé em Jesus Cristo. Cada um que vem para este lugar, cada um que caminha para a casa do Senhor, é mais um dia de vitória e a derrota dos nossos inimigos. Aqui está nos mostrando que estavam dois, que naquela noite estavam dois. Um foi levado e o outro foi deixado. Estavam dois dormindo. Isso aqui é casal, obrigado. Um foi levado e o outro foi deixado. É o que está mostrando aqui. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E muitos já têm se esquecido que Jesus Cristo vai voltar. Tem se conformado com as coisas deste mundo. Dizendo até não, tá bom por aqui mesmo. Não precisa mais ir para a igreja. E começa a ir para os bailes da vida. E se esquece que um dia vai prestar conta ao Senhor de tudo aquilo que fez e de tudo aquilo que deixou de fazer. A Bíblia diz que há livros e cada um foi julgado segundo o que está escrito naqueles livros. Ainda que nesta vida você não é autor de um livro, lá no céu você é autor. Ou para o bem ou para o mal. Ou para o bem ou para o mal. Está sendo escrito. Deus não deixa nada passar por desapercebido. O Senhor lá nos céus nos convocou para a grande colheita. Para que venhamos a colher antes do arrebatamento da igreja. Antes que a trombeta venha a soar. Antes que Ele venha nos recolher desta vida para outra. Porque se Jesus não vir, a morte vem. E a Bíblia diz: estejai preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus. Temos que estar preparados. Pessoas que vêm, pessoas que vão. Pessoas que vêm, pessoas que vão. Uma geração que vem e uma geração que vai. São um povo de uma geração que já partiu. E nós seremos os próximos a partir e estar perante Deus. Aleluia. Cada um que está aqui é ex alguma coisa. É Deus, aleluia. Porque Jesus transformou. Porque Jesus fez a obra. Ainda que seja o mínimo versículo que você conheça, já é alguma coisa para você chegar aqui na frente e dizer: Jesus te ama e eu também.